Na coletiva pós-clássico, Zubeldia deixou algo no ar e isso preocupou muitos torcedores do São Paulo. Estão dizendo que ele está desanimado. Mas um jornalista da ESPN explicou o que realmente está acontecendo. E eu separei esse trecho e vou compartilhar com você daqui a pouco. E vou falar também sobre um princípio de treta que supostamente rolou entre dois medalhões do São Paulo. Essa situação ganhou força nas redes sociais, repercutiu demais, tem muita desinformação rolando por aí. Só que aqui eu vou contar toda a verdade. Doa quem doer. E se você é São Paulino e gostou dessa vitória, deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo se esses 3-1 realmente te convenceram. Gostar da vitória, eu sei que você gostou, né? Uma vitória em clássico, ainda mais em cima do Corinthians, o arquirrival. Então o like já tá dado. Mas eu não sei se esses 3-1 realmente te convenceram. Eu vou falar a minha opinião daqui a pouco. E gostaria de saber da tua, tá? E se você quiser um salve no próximo vídeo, comenta aqui embaixo eu quero e o nome da sua cidade. E nesse exato momento tem o Recordar é Viver. Você viu o que falaram do São Paulo antes dessa partida? Rapaz, é cada coisa inacreditável. Colocaram o São Paulo para baixo do tapete. Eu tô com um vídeo no ponto do play, já vou clicar no play e colocar na tela para você ver, só que antes eu tenho um recado extremamente importante. Se você gosta de dinheiro, e eu sei que gosta, até porque eu também gosto, dinheiro é muito necessário, né? Fique sabendo que nesse momento pode ter um dinheiro disponível para você e você está deixando passar batida, hein? E é justamente a grana do seu FGTS de até 10 anos. Você já consultou se já liberaram esse dinheiro para você sacar? Caso você não tenha consultado e nem sabe como fazer, eu te apresento a Mais Ágil Consultoria, que é um dos parceiros aqui do canal. Se você tiver algum disponível, a Mais Ágil vai colocar esse dinheiro no teu bolso em até 24 horas. Nossa, Renato, que rápido! Sim, é a Mais Ágil. E o link do WhatsApp deles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então corre lá e vem comigo para Mais Ágil. Acho que abriram a jaula do monstro, hein? Corinthians. Abriram a jaula do monstro. É um amigo, uma boa frase. Um amigo meu corintiano que fala soltaram o King Kong. Sormani, o seu palpite. Vamos, Corinthians. O Sormani, então, votou no Corinthians. Corinthians, Sormani. O palpite do Sormani é Corinthians, a exemplo do Facincani. Você, Leandro Quesada. O momento todo é do Corinthians. O Corinthians está jogando melhor que o São Paulo. O Romero, ele é muito mais decisivo que o Caleri, né? Dito isto, Mas o King Kong está solto. Abriram a jaula do monstro. Vai atrás né? Pode colocar no Corinthians também o que é sabe. Nesse caso aqui, o meu palpite para esse fim de semana. O São Paulo tá numa depressão desgraçada. Caiu até o Zeppelin, bicho. O meu palpite é Corinthians, cara. É muito. Todo mundo aí, Corinthians. Bom, se errar foi um erro coletivo. como é que fica o Zubeldia? Tô achando que isso aí vai acabar goleada pro Corinthians. Goleada mesmo. Caramba. Olha aqui pra mim. Tipo, 4-0. Eu acho que vai ser um jogo assim. Abriram a jaula do monstro e saiu uma barata. Olha, eu vi muitos São Paulinos compartilhando esses trechos desses programas aí nas redes sociais e levando na zoeira, como tudo deve ser. Futebol é assim mesmo. Só que tem uma galera que ficou revoltada com esses caras. Como é que pode? Os caras estão menosprezando o São Paulo e por aí vai. Só que é o seguinte, eu vou fazer um comentário aqui, sem clubismo, totalmente imparcial, como sempre. Depois do que aconteceu até aqui, nesse mês de setembro, a eliminação na Copa do Brasil, a derrota para o Internacional dentro de casa e também a eliminação para o Botafogo na Libertadores, o São Paulino, por mais otimista que seja, eu não vi um que não estivesse receoso para esse clássico aí. Era um Corinthians em ascensão e o São Paulo, meu irmão, em queda livre. Mas como diz o ditado, futebol é jogado, lambari é pescado. E tem aquele outro, clássico é clássico e vice-versa. E o São Paulo foi lá, meteu 3-1 no Corinthians, que na minha opinião, 3 já é goleada em clássico. E olha que curioso, quando a gente olha 3 para o São Paulo e 1 para o Corinthians, quem não assistiu o jogo só olhou o placar e falou, poxa, São Paulo voou dentro de campo, né? Aconteceu o que ninguém esperava, de fato. Só que a maioria dos São Paulinos, inclusive eu, não se convenceu com 3-1. Por quê? Porque poderia ser muito mais. Só que o São Paulo também poderia ter tomado mais gols, né? Um placar moral para essa partida, 6-3. Só que tava um jogo truncado, os dois times errando muito passe. Olha, tava um jogo feio, viu? Não que terminou bonito, mas terminou favorável para nós. Né? Toda vitória é bonita, maravilhosa, mas não condiz com o que foi o jogo. Rapaz, que jogo feio. Esse jogo só foi destravar quando o Fagner atendeu o pedido da torcida do Corinthians, que foi lá no treino aberto e pediram para ele quebrar o Luciano. Só que ele não fez 100% do que pediram. Ele quebrou um jogador de São Paulo, só que foi o Caleri, não o Luciano. Ele se enganou de jogador. Mas ele quebrou o Caleri dentro da área. Pênalti para o São Paulo, cartão vermelho para o Fagner. A torcida do Corinthians não pode nem reclamar, vamos combinar, porque foram eles que pediram isso. Aí o Luciano pegou a bola, falei, agora vai, né? Aí apareceu o Lucas do lado dele, ficaram conversando, eu falei, rapaz. Aí o Caleri vem, arranca a bola da mão do Luciano e dá pro Lucas bater. Cara, eu suei gelado.
Tem muita gente falando que eles chegaram a tretar ali. Não, não. A verdade é uma só. O Luciano não acreditou que o Lucas, depois daquilo que ele fez contra o Botafogo, né, errou um pênalti, que pênalti muito mal batido, certo? Então o Luciano não acreditou que ele fosse cobrar esse pênalti. Eu não acreditei e eu tenho certeza que você também não acreditou. Então não teve nada de treta. O Luciano, fale bem ou fale mal, ele só queria ser cordial com seu colega de trabalho. Aí o Lucas foi lá, colocou a bola, bateu, quase erra de novo, né? Esse goleiro do Corinthians é muito pegador de pênalti, a bola passou aqui na mão dele, ela passou por muito pouco. Aí ele foi, correu pro abraço, 1-0 pro São Paulo, e alguns minutos depois, o André Ramalho respeitou o que a torcida do Corinthians pediu pro Fagner. Ele foi lá, quebrou o Luciano, só que tomou o cartão vermelho. E a torcida do Corinthians também não pode reclamar com ele, porque foram eles que pediram, certo? A partir do momento que você pede para os seus jogadores partirem por uma ignorância, eles vão partir. Né? O Corinthians entrou muito pilhado para essa partida aí, eu percebi isso daí. E 2 jogadores tomaram o cartão vermelho. Isso prejudicou o Corinthians? Prejudicou, porque depois o Arboleda foi lá, marcou um golaço de cabeça, né? Depois do escanteio, meteu um golaço no canto lá. E aí, teoricamente, esse jogo ficaria mais fácil para o São Paulo, porque passou 2 bois ali, 2-0 para o São Paulo, 2 jogadores expulsos do Corinthians, meu irmão, tava pintando uma goleada, porque chance o São Paulo tava tendo. Só que desperdiçava. Caleri desperdiçou uma no primeiro tempo que eu fiquei assustado de ver. Né? Isso só reforça aquilo que eu falo, que o São Paulo precisa correr atrás de outro centroavante para disputar a vaga com o Caleri, porque só o Caleri não é suficiente. E no segundo tempo, o Wellington Rato, só ele teve 3 oportunidades, uma delas cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o goleiro, ele chutou a bola quase na bandeirinha de escanteio. E do outro lado, o Yuri Alberto, a única oportunidade clara de gol que ele teve, ele meteu o gol. Culpa do Wellington, que não estava marcando ele, deixou ele livre para chutar. E no nosso gol tem aquele mão de alface, né? Quando a bola vai um pouquinho forte no canto, ele toma. O Rafael não é esse goleiro que a gente imaginava que ele era. A partir desse momento eu comecei a ficar preocupado, porque o juiz deu 10 minutos de acréscimo e o Corinthians em cima. Eu falei, nossa, será que os caras vão empatar? E no final o André Silva acabou com a palhaçada, acabou com a farra, deu a última chinelada na barata, 3-1 para o São Paulo, e minutos depois o jogo acabou, certo? Então é o seguinte, era um jogo que era para terminar um 6-3. Foi um dos piores clássicos entre São Paulo e Corinthians que eu já vi na minha vida. A situação é muito preocupante. Dos dois lados, jogadores inflacionados, né, que ganham muito dinheiro e jogam muito pouco. Do lado do Corinthians tem aquele Memphis Depay, né, que contrataram, o holandês, que falaram que era um astro. O cara chegou com uma pinta de craque, né? Pô, o cara mala pra caramba, eu falei, pô, esse cara deve jogar demais. Só que, rapaz, que jogador ruim. O Corinthians, não satisfeito com o Yuri Alberto brasileiro, foi buscar um Yuri Alberto holandês. Memphis Depay deveria trocar o sobrenome para Memphis da Pena, porque dá pena de ver esse cara jogar. Amigos corintianos, na boa, eu acho que vocês foram enganados. Só acho. E do lado do São Paulo tem o Lucas Moura, que ganha R$1 milhão. Aí o futebol que ele entrega, o máximo dele é isso aí que a gente vê. Tem muito jogador que custa muito dinheiro pro clube e não entrega nem metade do que aquilo que recebe em valores. Isso é complicado. Se você está me criticando agora, ou pelo menos me julgando em pensamento, poxa, Renato, você está falando mal do Lucas. O Lucas jogou bem nessa partida, marcou um gol. São Paulo ganhou de 3-1 do Corinthians, aí você tá aí de choradeira. Meu amigo, vou te falar um negócio. Eu ainda estou extremamente decepcionado com o Lucas, com o Caleri, que o Caleri não jogou nada contra o Corinthians também, certo? Vamos combinar. Tô chateado com o seu Rafael, tô chateado com o Luiz Gustavo. Depois de tudo aquilo que a torcida fez, aquela atmosfera no estádio do Morumbi, o mínimo que se esperava era 10 vezes mais daquilo que eles apresentaram, tá? Então é muito pouco. Para jogar no São Paulo precisa de muito mais. E esses jogadores não entenderam o que é São Paulo e Libertadores. Por isso que aconteceu o que rolou. Tá? Então é por isso que eu tô muito chateado. E vai demorar para passar, viu? Já tô avisando. Se você é São Paulino, você tá com esse sentimento de vazio, que eu sei que você tá. Essa angústia, essa coisa triste, você tá assim também. E olha, vou dizer um negócio, não estamos sozinhos nessa, viu? Tem um cara que chegou ontem no São Paulo que tá com esse mesmo sentimento. E é o Zubeldia. Tem muita gente falando que ele tava desanimado e tal, mas a verdade foi falada por esse jornalista aqui. Um alívio. O Zubeldia, a gente pode discutir parte tática, né? Algumas escolhas em alguns momentos. Mas ele conquistou o torcedor do São Paulo porque ele parece um torcedor. Na hora boa e na hora ruim. Vê o gol do Caleri, a comemoração dele. Ele comemora os gols do São Paulo, especialmente os gols mais importantes, como um torcedor. Ele fica maluco, eufórico, ele vibra, ele joga junto. E você vê quantas vezes ele falou a palavra dolor. Né? Então, pra mim, tá muito claro. Os jogadores estão sentidos, claro, o Caleri tá sentido, o Lucas tá sentido. Mas acho que também por ser estrangeiro e saber da dimensão e importância de uma Libertadores, ele tá muito machucado. Você vê o jeito de ele falar,
Ele está digerindo ainda essa derrota. Eu pensei numa frase depois da eliminação do São Paulo. Né, eu tenho aqui dois grandes jogadores, o capitão e o Zinho. Tem uma frase que foi o Falcão que lançou, né? Que o jogador de futebol, ele morre 2 vezes. Quando ele encerra a carreira e quando ele morre mesmo. E eu costumo dizer que o São Paulino, o torcedor São Paulino, ele morre todas as vezes que o São Paulo é eliminado de uma Libertadores e quando ele morre mesmo. Aí você vai falar, poxa, mas isso é um drama, todo torcedor sofre quando é eliminado da Libertadores, sim. Mas o São Paulino, historicamente, criou uma relação tão forte, né, a imagem do São Paulo, por gerações e gerações, que o São Paulino, esse dolor que fala o meu dia, que ele está sentindo agora, o torcedor São Paulino sente muito. É um luto mesmo. Entendeu? O São Paulo sai da Libertadores, e o São Paulo já saiu com times muito bons, com times meia boca e tal, mas é uma dor que o São Paulino demora para se recuperar. Isso que ele falou é real, e eu vou mandar aqui um depoimento pessoal. O dia seguinte dessa partida foi um inferno na minha vida. Tá? Nossa, Renata, é só futebol. Não, amigo, não é só futebol. Para mim, não. Talvez para alguns torcedores seja, para alguns jogadores também, né? Mas para mim, não, cara. Sabe? Futebol faz parte da minha vida. Quando acontece um negócio desse, meu irmão, eu fico em estado de luto. Se o Zubeldia, com tão pouco tempo de clube, já sentiu isso, que nós estamos sentindo, ou pelo menos a maioria de nós, torcedores, ele merece todo o nosso respeito. E agora eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso, né? Posta aqui embaixo o seu desabafo, tá? Porque eu leio todos os comentários. E os salves de hoje vão para Luiz Miller, de Penápolis, São Paulo, nome de craque, hein? Edinho, de Ribeirão Preto, São Paulo. Paulo Jones e a sua cachorra Janes, de São Paulo, capital. Valmir Pereira, de Taquarana, Alagoas. E Márcio Moraes, do Belém do Pará. Se você quiser um salve, já sabe, né? Deixa aqui embaixo eu quero o nome da sua cidade. Não esqueça de deixar aquele like. E se inscreva no canal, me ajuda a chegar logo nos 200 mil inscritos, tá bom? Por hora, vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.